Nós retornamos nas manhãs, aliás, do mês de setembro, a sermos alimentados pela continuidade da série dos Salmos. Então eu peço que você abra no Salmo 34. Salmo de número 34. Mas eu não basearei a mensagem em todo o Salmo 34, apenas, meus irmãos e irmãs, no final do Salmo 34, dos versos 17 a 22. Diz assim a Escritura Sagrada: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Vamos ler juntos o verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Essa é a palavra santa e inerrante do Senhor, que ela transforme e anime a nossa vida. Meus irmãos, existem duas declarações na Bíblia que são espantosas, e elas serão projetadas para você não perder de vista o Salmo 34. A primeira declaração é o apóstolo Paulo, lá na igreja primitiva, depois de muitas perseguições, em Atos 14, 22, ele disse, ele estava fortalecendo as almas dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando, olha que coisa surpreendente, que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mas a segunda declaração bíblica do Novo Testamento, mais espantosa do que essa, mais dura ou forte do que essa, veio dos lábios do nosso Redentor, do Messias, do Senhor Jesus. É o famoso João 16:33 que nos diz: essas coisas, disse o Senhor Jesus, eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E aí ele conclui: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, parece que antes dessas declarações serem feitas no nosso tempo terreno, Davi vivia isso. Problemas, tribulações e lutas. Não há assunto mais recorrente do lado de cá do céu do que isso. Mas isso se torna mais claro quando você vê que aqueles que foram resgatados pelo Senhor, libertos do domínio do pecado, aqueles que agora são chamados de filhos e filhas do Senhor, que têm a esperança verdadeira da redenção eterna, esses, enquanto a consumação final dos séculos não ocorre, esses viverão em aflições, em tribulações, em problemas. O contexto do Salmo 34 é uma situação que, quando você lê o título, essa parte que faz parte do original, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Aí você fica pensando, peraí, Davi mentiu e está agradecendo a Deus porque foi liberto. Na verdade, esse salmo mostra todos os sinais de alívio e gratidão, porque houve um escape miraculoso. 1 Samuel 21, a partir do verso 10, o que você vai ver ali é que enquanto Davi, como sempre, antes de tomar definitivamente o trono, antes de ver a coroa de Israel na sua cabeça, como prometido muito tempo antes, quando Samuel o ungiu, sendo ainda um rapazinho,
ele fugia do perseguidor atual rei da época, Saul. E ele estava com medo. O texto de 1 Samuel 21 diz isso. Com medo ele foi se esconder ali naquela região. E pessoas souberam quem ele era e disseram ao rei da região: olha, aquele que se cantava, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, está aqui. Como quem diz, esse homem é perigoso, a gente precisa eliminá-lo. O texto deixa claro em 1 Samuel 21, Davi teve medo. Medo do conjunto de problemas que ele estava vivendo. Aliás, se tem um sentimento que é prioritário, é o primeiro a você viver, quando você tem problemas e você não vê solução, é medo. E aí vem o medo da consequência do problema, medo de até que ponto essa tribulação vai nos destruir, medo de como será isso daqui para frente, medo de você não conseguir viver. Aflição, tribulação, problema, luta, qual será a resolução? Medo. Davi estava assim. Eu não quero ser advogado de Davi, mas se você estivesse tão desesperado, de medo, você ia fazer qualquer coisa, como qualquer ser humano faz, para preservar a vida. E ele achou melhor demonstrar que ele não era tão poderoso na guerra. Aliás, o texto no original de 1 Samuel 21 não fala que ele ficou amalucado, mas que ele se fingiu não muito bem. E o rei que viu aquilo disse: eu já tenho tantos doidos na minha cidade, no meu reino, vocês estão me trazendo mais um, suma com esse homem daqui. E o medo de Davi se transformou em libertação. A coisa foi grande. Foi algo que só se você estivesse vivendo aquilo, você entenderia, porque isso proporcionou, impulsionou essa gratidão que é o Salmo, que é representado pelo Salmo 34. E ele louva a Deus. A primeira parte do Salmo fala isso, mas a segunda parte do Salmo é que nos ensina uma coisa preciosa: como enfrentar os problemas. Se tem algo tão temático e atual para nós, como nós queremos aprender isso e lidar com isso, é exatamente esse tema: como enfrentar os problemas. Eu já coloquei, Cristo já disse, Paulo reafirmou, nós vamos ter tribulações, por causa delas nos importa entrar no reino. Jesus falou que, olhe para mim, eu venci o mundo, vocês vão passar por aflições. Recentemente eu estava lendo o Apocalipse, e ali no capítulo 11 em diante é demonstrado que a igreja será vitoriosa até a consumação enquanto sofre. Então, vamos tirar de cena que, apesar de bênçãos, cuidados de Deus e muitas misericórdias, o sofrimento e as problemáticas serão reais. Não adianta dizer que elas não existem. Não vamos fazer cara de paisagem quando as lutas nos vêm. E se você vê um irmão que você pergunta como você está, e ele verdadeiramente diz: está difícil, está na luta, então ombreie esse querido, abrace essa querida, e lembre-se, estamos na vida cristã, aqui na terra, para enfrentar problemas, desajustes, desencontros. Então, como enfrentar isso? Você ainda está com os olhos no Salmo 34? Separe de novo os versos 17 a 22. Nós sabemos que perturbações e preocupações no nosso espírito são fruto desses medos, como de Davi naquela sua situação. Produzem tristezas, desarranjos e quebra da nossa paz. Então, o que precisamos fazer com esses problemas? Como enfrentá-los? Por favor, o tema dessa mensagem tem a ver com o texto. E se você percebeu bem, Deus não tira os problemas, não faz com que haja uma vida terrena com a ausência deles. É verdade que a palavra nos livra das tribulações, está no verso 17.
É verdade que o Senhor fica perto dos quebrantados. É verdade o fato do verso 19 afirmar que são muitas as aflições do justo, mas de novo o Senhor os livra dela. É verdade que Ele nos preserva, e esse verso 20 é totalmente aplicado ao Senhor Jesus na cruz, que nenhum dos seus ossos foi quebrado. É verdade que Deus agirá com justiça contra o ímpio, verso 21. É verdade que o Senhor resgata a alma dos seus servos, eles têm uma característica, confiam no Senhor. É verdade, mas nenhum desses versículos afirma: você não sofrerá nada. Sim, você sofrerá. Então, de novo, como eu enfrento os problemas? Primeiro, olha o verso 17. Há uma ordem clara. Primeira atitude: clame ao Senhor. Isto é, busque a Deus em oração constante e intensa. Amados, você quer que Deus transforme você num homem e numa mulher de oração? Como Ele faz? Ele manda a tribulação. Ele tira o prumo do controle da sua vida quando você acha que está em suas mãos. Ele faz uma bagunça para você perceber: eu não consigo fazer o que eu projetei, o que eu quero. E aí um crente verdadeiro cai de joelhos e clama. Essa é a primeira atitude para você enfrentar mesmo os problemas. É a primeira parte do verso 17. Mas tem uma segunda atitude ainda no verso 17. Olhem aí. Você precisa saber que o clamor seu em oração será ouvido. Isso é maravilhoso aqui. Davi experimentou isso. Ele estava com medo, apavorado, ele clamou: a minha vida corre risco, eu não consigo ver uma perspectiva nem de curto prazo, nem de longo prazo. Mas o que dá base ao clamor é você saber, você vai ser ouvido. Pois há a promessa de que o Senhor escuta, Ele não deixa as tribulações nos destruírem. Presta atenção, é maravilhoso essa segunda parte do verso 17. As tribulações virão, Senhor, mas por quê? Elas virão. Elas são poderosas na mão de Deus. Eu não entendo, você não entende a maioria ou todas as tribulações e problemas. Mas querido, querida, preste atenção. Ele diz: esses problemas não vão destruir você. Esses problemas, você vai experimentá-los, vivenciá-los, andar no meio deles, mas eles não destruirão você. Saiba disso. Primeiro clame, saiba que esse clamor será ouvido. Terceira parte, ou terceira atitude para enfrentar os problemas. Aí você entra no verso 18, você está vendo? Qual é a terceira atitude? Perceba, irmãos e irmãs, percebam o fato de que Deus não está longe de você, Ele está perto, Ele está do seu lado, Ele conhece e entende suas lutas, Ele não te abandonou. Pense no nosso Redentor Cristo, o que mais Ele vivenciou na vida terrena para se entregar por nós e garantir tão grande salvação, anunciada desde Gênesis para cumprir até o Apocalipse, é que o nosso Cristo sofreu. E me apavora, me quebra lembrar que o autor aos Hebreus diz que o Senhor Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Se o Redentor santo e perfeito, para obedecer à vontade do Pai, sofreu, por que que você e eu seremos diferentes? Mas olha que incrível, Cristo Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Cristo Jesus foi abandonado e odiado pela multidão que queria a sua morte. Cristo Jesus foi odiado por Satanás. E Cristo Jesus na cruz foi abandonado por Deus Pai. Para que você, redimido e resgatado, nunca seja abandonado, porque perto está o Senhor. O Senhor Jesus é o anjo que acampa ao redor dos que o temem e os livra. Verso 7 do Salmo 34. É o Senhor Jesus que diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se esconde, se refugia. É o verso 8 do Salmo 34. É por isso que essa terceira atitude
perceba o fato que Deus está perto, é exatamente porque Ele sabe o que é padecer. Ele não te abandona. Quarta atitude, tenha um coração quebrantado. Ainda é o verso 18 do Salmo 34. Tenha um coração quebrantado, isto é, nada de arrogância, nada de orgulho, mas dependência de Deus. Os oprimidos e quebrantados de coração, Deus está perto de nós. Aliás, qual é o instrumento principal para destruir nossa arrogância e soberba? É quando você se sente um inútil, alguém incompetente, incapaz de resolver as lutas cotidianas. Aí você se sente um nada, para então dar espaço para a ação de Deus. Quando a glória de um homem se vai, há espaço para a glória do Pai. Compôs o cantor Carlos Sider, uma música excepcional, que mostra exatamente isso. Por isso, tenha o coração quebrantado. É a quarta atitude para enfrentar problemas. Quinta atitude, olhe ainda o verso 18. Não esqueça que Ele, o nosso Deus, promete salvar os oprimidos de espírito. Ele está dizendo isso com todas as letras. Ele salva os de espírito oprimido. Final do verso 18. Então, clame ao Senhor, saiba que o clamor será ouvido, perceba o fato de que Deus não está longe de você e tenha um coração quebrantado. E quinto lugar, não se esqueça, Ele promete salvar os oprimidos de espírito. Mas eu quero avançar até o verso 22. Qual é a sexta atitude para você enfrentar os problemas? Seja convicto, isso diz o verso 19, seja convicto de que realmente enfrentaremos muitas aflições. Isso acontece, isso infelizmente é real para todos nós, mas o Senhor promete nos livrar de todas essas coisas. Ele não deixará que as aflições nos destruam. Amados, eu sei que é muito difícil afirmar isso, mas é tão bonito cantar que Jesus é a quarta pessoa da fornalha. Já ouviu essa música? É muito interessante, é muito bíblica. Ele é a quarta pessoa. Quem são as outras? Você e eu. O livramento vem no fogo, na fornalha. Eu sou o primeiro da fila a pedir: Senhor, nada de luta, Senhor, agora que o Senhor me salvou, vida plena, mar aberto, céu azul, tranquilidade, verão, catarinense, coisa boa. Eu sou o primeiro a pedir. Você olha para a minha cara, você acha que eu aguento? Você acha que eu tenho forças? Entre vocês, provavelmente eu sou o mais fraco, o mais necessitado, o que mais chora e clama a Deus. Que vergonha, pastor. É isso mesmo. Jesus veio salvar pessoas envergonhadas e medrosas. Porque não existem os todos poderosos, não existem os de queixo duro, não existe. É só ter um problema que se revela o que está no coração. Mas, amados, por favor, tenha essa convicção, é a sexta atitude. Ele diz que as aflições, os problemas, não vão destruir você. Eu não consigo ver mais saída. Esse meu filho, essa minha filha não tem jeito. O meu casamento já era. Essa igreja é difícil. Os problemas financeiros. Nossa, o governo, o país, o STF. Diz o verso 19: muitas são as aflições do justo. Leia comigo. Mas. Repete. Mas, mais uma vez, mas o Senhor de todas o livra. Sétima atitude, verso 20 e 21. Eu tenho que juntar os dois,
Porque o 20 e 21, primeiro, mesmo o 20 sendo aplicado ao Senhor Jesus, é para nós, e o 21 é para os inimigos terrenos. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Mas o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. A sétima atitude é para que você seja motivado pela preservação do Senhor na sua vida e pela proteção vindas do nosso Deus para enfrentar o problema. É isso que o verso 20 fala, preservação, e o verso 21, proteção. A oitava e última atitude para enfrentar os problemas. Descanse, confiando no Senhor. Leiam o verso 22, por favor. O Senhor... Descanse, confiando no Senhor. Ele resgata os que confiam nele. 8 atitudes. Clame, saiba que o clamor será ouvido, perceba o fato de que Deus está perto de você, tenha um coração quebrantado, não se esqueça, Ele promete salvar os oprimidos de espírito, seja convicto que realmente tem muitas lutas, mas o Senhor promete nos livrar de cada uma delas, seja motivado pela preservação e proteção que vem de Deus, e por fim, descanse, confiando no Senhor. Amém. Viva assim. Todos nós estamos em luta. Então vamos nos lembrar, aqui está a ordem do nosso Deus. Oremos. Nós precisamos disso demais, Senhor. Precisamos disso na nossa vida. Faz-nos enfrentar os problemas e as lutas assim. Reergue, anima, fortalece os teus, ó Deus. Abençoa-nos com tua palavra. Nós viemos aqui nessa manhã para aprender a tua palavra, para sermos mudados pela tua palavra. Não viemos aqui para continuarmos nas nossas fraquezas pecaminosas, por não querermos acreditar em ti. Queremos pedir perdão da nossa falta de fé, da nossa incredulidade. Queremos rogar que o Senhor transforme a incredulidade em fé inabalável. Faz-nos enfrentar os problemas conforme as ordens da tua Escritura. É o que rogamos, em nome de Jesus. Amém.